Sacerdócio, eu não fazia parte da minha vida nem dos meus planos diretamente, nunca havia pensado nisso diretamente. Mas o né? senhor frequentava a igreja? Sua família era religiosa? Sim, católicos, todo domingo na missa, me recordo ainda, minha mãe todo dia chamava, todo domingo, todos para a missa. Então, isso eu fui criado, recebi essa educação católica e nunca participei de outra religião, a não ser a Igreja Católica. Então, antes do senhor pensar na vocação religiosa, o senhor gostava de futebol. O senhor chegou a jogar futebol aproximando ali da carreira profissional? Pela minha cidade, com 15 anos de idade, eu me destacava tanto que o prefeito tinha um time, então eu já jogava em todo o estado ali do Ceará, no time principal. Aí depois foi quando surgiu um convite para jogar no Juvenil do Fortaleza e também joguei um tempo do Juvenil do Fortaleza. O senhor chegou a atuar no Juvenil do Fortaleza. Que pena que a gente não tem uma foto para mostrar dessa época do senhor. O senhor, então, chegou a atuar ali nas categorias de base do Fortaleza. Do Fortaleza, sim. E o sonho do senhor era seguir carreira nessa área aí? Nesta área, fazia parte, no primeiro momento era o futebol. Que posição que o senhor jogava? Meio campo. Meio direita, né? Mas jogando sempre avante, dando trabalho aos zagueiros. Meia direita ofensivo? Ofensivo. Aquele atacante, batia falta ou não? Era bom de bater falta? Falta e fazia muitos gols também. Olha lá. Então, o Padre Francisco, um jogador de futebol. E aí, como é que foi? Qual momento que o senhor começou a virar essa história para a vocação religiosa? O senhor teve alguma coisa que impediu de seguir a carreira profissional no futebol? Eu, quando saí da minha cidade, que cidade pequena é natural, né? Então, tinha 3 times de futebol do Ceará que tinham entrado em contato para que eu pudesse jogar, né? Tinha alguns outros times também. E eu fui para Fortaleza por causa do time do Fortaleza. Certo. E fui morar em Fortaleza com o irmão, mas no começo é muito difícil, né? Não tem condições, minha família não tinha. Me deram uma chuteira 42, eu casava 38. Então... Mas mesmo assim, enfim... Diante de uma situação, eu morava muito distante, até chegar também nos treinos, havia uma dificuldade enorme. Certo. E diante de uma situação, eu precisava arranjar um trabalho. E foi quando eu comecei a trabalhar e fui me distanciando pouco a pouco do futebol. Foi uma razão normal do dia a dia, começou a trabalhar e foi distanciando. Foi distanciando. O senhor começou a trabalhar com o quê? Eu trabalhei na minha cidade, eu tive alguns trabalhos, eu trabalhei na prefeitura da minha cidade, né? Também, quando morava em Fortaleza, trabalhei na Assembleia Legislativa de Fortaleza e trabalhei também no supermercado. Você trabalhou em diversos ramos, serviços, né? Até meus 22 anos, então, dos 18 aos 22 anos, eu morei em Fortaleza, trabalhando. E aí o sonho de jogador de futebol foi ficando para trás? Foi ficando para trás, porque as necessidades vão vindo, e aí também a juventude vai chegando, então você começa a ter curiosidade por tantas outras situações, outras coisas, né? E que hora que chegou a vocação religiosa? Que hora que o senhor começou a pensar em um sacerdócio? Olha, diácono, eu tenho uma irmã que ela mora em Guarulhos. Ela fez um convite, se eu não gostaria de vir morar em Guarulhos também. Mas eu não vim pensando ser padre, não, vim pensando em trabalhar. Então, quando eu vim para morar em Guarulhos, eu vim com um pensamento. Eu digo, pronto, é minha oportunidade de ir para São Paulo, ganhar muito dinheiro, ficar rico, depois eu volto para gastar nas praias do Ceará. Então, era uma coisa da juventude. Então, certo. Assim eu vim para São Paulo, não vim pensando a ser padre. Então, até então, essa ideia de ser sacerdote nunca tinha passado na minha cabeça em segundo algum da minha vida. Eu não me recordava. Ao chegar aqui em Guarulhos, morando com 3 irmãs, depois de um mês, eu senti um vazio grande. Aquilo começou a me inquietar. Tudo que eu tinha ficado para trás. Certo. Então, como Deus usa dos meios para poder falar conosco e agir na nossa vida? E é aqui que entra a minha vocação. Então, nesse momento, depois de um mês morando com minhas irmãs, eu senti um vazio muito grande, uma tristeza muito grande. E eu cheguei a entrar num quarto para tomar uma decisão na minha vida. Isso foi no dia 22 de fevereiro de 1994. 94, foi 30 anos atrás, ano que o Brasil foi tetra. É tetra, exatamente. 94 foi tetra. Não, 92. 92, antes do tetra, então, ainda. Antes. Eu entrei para tomar uma decisão na minha vida. Se ficava ou voltava. Aqui onde que entra
Diácono, uma coisa importante é que eu quero falar para as famílias, como é importante ter material de evangelização dentro de casa. Ao entrar naquele quarto, tinha um livro lá, da minha irmã, que chamava Força para Viver. Certo. E desse livro era testemunho de pessoas que tinham tido uma experiência com Jesus Cristo. Eu nunca tinha ouvido esses termos na igreja, experiência pessoal com Deus. Eu não conhecia. E naquele livro havia testemunho de várias pessoas, entre elas jogadores de futebol. Então eu fui para a área que me interessava. Que interessante, o senhor estava em casa então? Estava em casa já, no quarto, para tomar uma decisão, se ficava, se embora. E ao ler aquele livro, foi despertado no meu coração um desejo muito grande de viver aquela experiência que aquelas pessoas tinham tido também. Eu não sei como explicar. Aquele livro me ajudou e de imediato eu fiz uma oração, que para mim foi a oração mais sincera que eu fiz na minha vida. Eu fiz do meu coração, não foi uma oração elaborada. Certo. Após ler aquela leitura, ler aquele livro, ele despertou em mim um desejo. E eu fiz essa oração. Senhor, muda a minha vida. Não foi nem com palavras, foi só um desejo. Eu não sei explicar, diácono. Os mistérios de Deus são extraordinários. Instantaneamente, aquele vazio foi preenchido por uma presença tão grande. Aquela tristeza foi desaparecendo. Algo foi acontecendo. E ali foi uma experiência muito forte de Deus que eu tive na minha vida. A primeira e a maior que eu tive até hoje da minha vida foi aquela experiência. Que bonito. Com 22 anos de idade, né? Simples, sozinho, no quarto? Simples, sozinhos. Simplesmente ali, quando eu falei, Senhor, muda a minha vida. Depois eu fui entender aquela passagem do livro do Apocalipse que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei. Foi extraordinário. Instantaneamente. Até hoje eu não sei como explicar. Tudo que eu sou é dessa experiência que aconteceu quando eu tinha 22 anos, naquele quarto. Ali tudo começou na minha vida, uma transformação extraordinária. Um amor. Eu fui tomado pelo amor, por uma paz, por uma graça tão grande. Foi umas graças dadas. Eu não tinha nada daquilo sobre mim naquela intensidade. Para resumir, poderia contar aqui detalhadamente, foi experiência, não tem como você traduzir. Por mais que você queira dizer por palavra, não dá. É algo que se vive, né? Então, eu só sei que eu entrei no quarto do jeito e daí nunca mais fui o mesmo homem. Fui transformado de uma vez por toda. Depois dessa experiência, então, que não podemos negar que foi uma iniciativa divina, né? Divina. Porque nada, tudo divino. A iniciativa foi dele, o senhor estava ali passivo recebendo as graças, né? O senhor já pensou no sacerdócio logo em seguida ou foi um período de amadurecimento depois disso? Como é que foi o depois dessa experiência? Depois daí, foram 2 anos. Voltei para a igreja, comecei a trabalhar num banco, no antigo Banco Noroeste, em Guarulhos. Trabalhava num banco e aí foi tendo a experiência de viver cada vez mais aquela experiência que tinha vivido, a minha fé. Então, foi ali que eu fui crescendo todo dia na missa, mas não pensava em ser padre. Segui normalmente a vida, constituí minha família, não havia ainda dentro de mim ainda aquela ideia de ser sacerdote, né? O senhor teve a experiência, quis amadurecer a fé, amadureceu, mas ainda não pensava na vocação religiosa? Estava trabalhando, então pensava naturalmente como todo homem, constituir sua família, assim estava no meu coração. E as suas irmãs, que o senhor falou que o senhor morava com as suas irmãs, elas perceberam essa experiência do senhor? Total, havia mudança, foi completa, né? Elas até brincavam depois comigo, quando tinha alguma coisa assim, não, vai pro quarto, porque senão dali você saiu mudado. Melhor o senhor ir lá, que lá foi coisa boa. Ali foi coisa boa. E que hora que começou esse processo vocacional, então? Desse período para o início do processo vocacional, como é que foi? Eu comecei a ter uma vida mais intensa, todo dia na missa, no grupo de oração também uma vez por semana. E um dia, uma senhora que falava muito bem de Nossa Senhora, que houve um amor muito grande nessa experiência por Nossa Senhora, a minha irmã me convidou para ir lá ouvir essa senhora. Era uma irmã religiosa, era uma ex-evangélica e se tornou irmã religiosa, chamava Irmã Temes. Já é falecida. Conhecida a história dela, o testemunho dela, ela tem conhecer. Alguns vídeos na internet que ela deu testemunho. Pronto, aquela irmã. O senhor teve contato com ela, então? Tive contato, e foi daí que eu ouvi o grito da minha vocação, foi por meio dela. Ela fundou uma creche, ela cuidava de crianças, e nessa participação, ouvindo, eu me recordo quando eu cheguei lá, diácono, ela disse para uns jovens que estavam lá, Nossa Senhora está dizendo, fazei tudo o que ele vos disser. Isso foi lá em Guarulhos?
Não, isso já em São Paulo. Ah, já em São Paulo. Na região Santana, onde ela morava, né? Na zona norte de São Paulo. Na zona norte de São Paulo. E aí ela disse essa frase: fazei tudo o que ele vos disser. Aquela frase que Nossa Senhora falou. É outra experiência da minha vida. Eu não sei como explicar. Instantaneamente, eu sabia que Deus queria que eu deixasse tudo para ser padre. Foi aí minha experiência vocacional. O senhor teve certeza disso? Até hoje não passou um segundo de dúvida desde esse dia na minha cabeça sobre ser padre. Ô, padre, mas Deus foi muito generoso com o senhor. Ele mandou as flechadas certeiras. Por isso que eu digo, a minha história não serve como parâmetro vocacional, porque foi tudo muito assim. Entendi. Isso... porque geralmente as pessoas vivem uma certa crise, uma certa dúvida. O senhor não teve, o senhor nunca. Recebeu as inspirações e seguiu. Esta frase foi que me deixou claro. Eu saí dali certo para pedir as contas do trabalho, tanto que isso aconteceu em setembro de 94, eu fiz o encontro vocacional em novembro e entrei no seminário em janeiro e estou aqui até hoje. Que bonito. Não teve assim uma história vocacional, foram só uma decisão de acertar a entrada.